O atual ministro da Agricultura do Brasil fez no dia 19 de maio de 2016 a seguinte afirmação, e eu acho essa afirmação uma afirmação muito grave, né, que é a seguinte: não é justo acomodar índio e desacomodar uma família. Sendo ministro da Agricultura, a gente não pode deixar de mostrar a gravidade de uma afirmação como essa e o que está por trás, quem é e o que representa Blairo Maggi, atual ministro da Agricultura do Brasil. Quais são os perigos que podem ter uma afirmação como essa, inclusive perigo de genocídio, que é assim que começa o genocídio de raças inteiras, etnias inteiras. Tá? Seja bem-vindo ao canal Notícias Comentadas. Aqui a gente comenta somente o que já foi publicado aí na mídia, só que a gente pesquisa de uma forma mais intensa, e você vai ver isso também nesse vídeo, para a gente verificar a veracidade e o significado de muitas atitudes que estão sendo feitas aí no Brasil. Nosso canal não tem censura, por isso você pode ficar à vontade para comentar o que você quiser. Bom, em primeiro lugar, diferente dos outros vídeos, eu não vou ainda comentar aqui o texto, porque eu vou me limitar a comentar essa primeira afirmação. Não é justo acomodar índio e desacomodar uma família. Em primeiro lugar, ao ler essa notícia, dá a impressão de que a família é uma pobre coitada e que índio não é família. Índio não constitui família, portanto, índio não é gente. Isso está incluso nessa frase. Se não é justo acomodar índio, né, porque vai desacomodar uma família, né, então é porque índio não é família, índio é um animal, sei lá. Isto mostra o pensamento de alguém que, já na primeira frase, eu não conheço o Blairo Maggi, mas assim, é extremamente preconceituoso. Tudo que é diferente do que ele considerar como família não merece, então, qualquer tipo de benefício, não merece qualquer consideração, não é nem benefício, consideração. E isso é muito grave. Será que o índio não forma família? Bom, vamos entender um pouco mais. Como sempre, eu vou deixar todos os links para que vocês possam fazer suas análises e fazer os comentários que vocês quiserem, à vontade. Eu só vou ler o último parágrafo que está falando sobre isso, que é uma pergunta, né? Isso aqui foi uma entrevista, deixa eu contextualizar vocês. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, defendeu em entrevista ao Broadcast, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado, uma avaliação racional das desapropriações de terras agrícolas para fins de demarcação de terras indígenas. Para o ministro, o governo do PT revestiu as decisões de viés ideológico e justamente com a demanda por terras em regiões mais agrícolas no centro-sul do país. O conflito com agricultores foi ampliado, muitos deles assentados em programas de reforma agrária. Não é justo acomodar índio e desacomodar uma família, disse o ministro. Então aqui também tem outras mentiras. Tá? Primeiro que não foi o PT que fez essas decisões de viés ideológico. Isso aqui, o Brasil é um país democrático, tudo é decidido na Câmara. Existe um consenso entre vários políticos, não é o PT sozinho que faz isso. Mesmo que o PT tentasse, ele não conseguiria, tem limitações burocráticas nisso. Então isso aqui é mentira. Isso aqui, ele quer argumentar, ele quer mostrar uma coisa dele, ele quer passar com o rolo compressor dele, e aí ele começa a acusar os outros. Isso aí é bem típico de gente que é muito da direita. E aqui nesse canal a gente não defende nem direita nem esquerda, não é isso, só que a gente tem que ser crítico. Tá? Justamente com a demanda por terras em regiões mais agrícolas no centro-sul do Brasil. Não é que as terras são mais agrícolas, é que as outras terras que eles já devastaram, que também eram mais agrícolas, eles destruíram a terra. Você explora a terra e tem um tempo que ela pede uma pausa, ela não tem mais um potencial tão agrícola como uma terra virgem, que vai ser devastada agora. Então ele devasta a terra, faz o uso o máximo possível e depois ele quer expandir. E é justamente o sentimento de expansão que faz ele constantemente ficar dizendo que os índios estão nas terras mais férteis. É porque a terra que ele já destruiu, ele já acabou com ela. Aí ele precisa de novas terras para explorar. É bem aquele sentimento neoliberal, né? E que se dane os outros. Né? Só que quando você chega numa terra que tem outros, você precisa fazer o quê? Para convencer a opinião pública, você precisa denegrir a imagem do outro, que nesse caso aqui agora é o índio. Mas não se preocupe, poderia ser por estado isso, digamos assim, poderia ser um paraense. Paraense é um povo que não presta, por isso tem que eliminar. Então ele faz uma difamação
da imagem do alvo, que é para depois se apoderar das terras que esse povo tenha. Lembrando que, mas a gente vai chegar nisso lá na frente, na verdade, os agricultores, né, eles invadiram a terra dos índios. Se a gente pensar historicamente, antes no Brasil, há 500 anos atrás, não existiam agricultores, existiam índios. Nós invadimos as terras deles. E agora o ministro da Agricultura quer destruir o que resta. Eu vou já mostrar para vocês que o que resta dos índios não é mais tanto assim. E mesmo assim, o que resta é alvo agora do ministro da Agricultura do Brasil, aí do governo do Michel Temer, que veio para arrebentar com tudo. Bom, vamos continuar aqui. Lá no final, como eu disse, vai ter aqui a última pergunta. O senhor é a favor desse projeto? Ele disse aqui: eu defendo outra PEC, a 71 de 2001, aprovada no Senado, que é bem simples. Ela exige que o governo pague ao proprietário em dinheiro o valor à vista da terra destinada à demarcação e suas benfeitorias. Para mim, isso resolve todo o problema. As que foram demarcadas ao norte foram demarcadas sem briga, pois eram terras devolutas. À medida que desce para o sul, cada vez que se tenta demarcar uma reserva, você mexe com centenas de famílias e fazendas centenárias. Na verdade, ele coloca assim: bom, se as fazendas são centenárias, então esses fazendeiros centenários teriam mais direitos. Só que esses fazendeiros, muitas vezes, invadiram terras indígenas que seriam milenares e não mais centenares. Então é bem interessante ver como eles colocam a coisa para tentar derrubar o que eles precisam. Ele conclui: então tem uma questão social delicada e não dá para olhar só sob o aspecto do índio, que para ele não é família, não constitui família. Porque não é justo acomodar índio e desacomodar uma família. Né? Aqui ele comprova isso. Para ele, índio não constitui família. Se não constitui família, não é gente, pode-se dizer assim. Né? É indigente. E muitas vezes as famílias que têm de sair hoje já foram famílias sem terra, assentadas por programas de reforma agrária. Essa é uma discussão que, se tirar o viés ideológico e ficar mais racional, a gente acha uma solução. Como é que uma reforma agrária pode colocar famílias de sem terras em reservas indígenas? Isso daqui não bate muito lógico. Se a reforma foi agrária e ela foi feita de uma maneira honesta e de uma maneira justa, ela com certeza respeitou as terras indígenas. Ela não iria fazer assentamento em terras indígenas. Isso não bate. Isso aqui é outra mentira. Um candidato muito forte a essa mentira, isso aqui. Tá? Agora vamos estudar mais um pouco os fatos. Vamos sair um pouco dessa conversa para que você não pense que eu estou atacando o Blairo Maggi. Não é isso. Assim como o Blairo Maggi está falando, ele só é o representante de uma ideia, mas tem um grupo de pessoas grande, que é a bancada do agronegócio, a bancada do boi, que se chama aí no parlamento, na política brasileira, que só tem um interesse: devastar todo o Brasil, para fazer do Brasil uma enorme fazenda para servir de alimentos para os países, digamos assim, mais industrializados, mais desenvolvidos. Essa gente só pensa que a única forma de gerar dinheiro é através da devastação e a plantação de soja. Tá? E isso é muito grave, porque eles são capazes de incriminar pessoas, nesse caso aqui os índios, que para eles não é gente, e aí pode ocorrer o quê? Um genocídio. Pode-se começar, se isso entra na moda, pode-se começar a matar índio, porque índio está prejudicando eles. Se você pensa que isso é absurdo, dê uma olhada então na história do nazismo, que foi justamente isso, incriminando os judeus, que os nazistas chegaram a um ponto em que matar judeu era uma coisa comum, normal e desejável. E a gente tem que ter muita atenção nesse aspecto aqui, se deixar o Brasil ser comandado, que hoje essas pessoas estão no comando do Brasil. Né? Ele é ministro da Agricultura, então há de se ter cuidado com essas afirmações. Vamos estudar um pouco então. Em primeiro lugar, eu queria mostrar para vocês aqui, esse site é da FUNAI, portanto do Ministério da Justiça, e ele define o que é terras indígenas. E você tem aqui parte 1 do 3, eu vou ler só alguns pedaços. Terra indígena é uma porção do território nacional de propriedade da União, não pertence ao índio, é da União, habitada por um ou mais povos indígenas, por eles utilizadas ou para suas atividades produtivas, imprescindível à preservação dos recursos naturais,
dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e é necessária a sua reprodução física e cultural. Segundo, seus usos, costumes e tradições. Tá? É área de preservação de recursos ambientais necessários ao bem-estar do índio. Trata-se de um tipo específico de posse de origem de natureza originária coletiva que não se confunde com o conceito civilista de propriedade privada. O direito dos povos indígenas às suas terras de ocupação tradicional configura-se como direito originário e, consequentemente, o procedimento administrativo de demarcação de terras indígenas se reveste de natureza meramente declaratória. Tá? Então, portanto, a terra indígena não é criada por ato constitutivo, e sim reconhecida a partir de requisitos técnicos e legais nos termos da Constituição Federal de 1988. Isso significa o seguinte, que os povos indígenas eles só precisam do reconhecimento, significa que eles já estavam lá há mais de 1000 anos, e isso só precisa ser reconhecido. Tá? Se pensarmos exatamente, os índios já estavam antes de os ditos brasileiros, que agora somos nós, chegarmos ao Brasil. Né? Nós que invadimos a terra deles. Tá? E olha aqui, quantas são e onde se localizam? Atualmente existem 462 terras indígenas regularizadas, que representam cerca de 12,2% do território nacional, localizados em todos os biomas, com concentração na Amazônia Legal. Então, assim, o que antes era de 100% dos indígenas, hoje ele só tem direito a 12,2%. Eu não vou entrar aqui no mérito da questão de que justamente nossos povos aí, né, nossos descendentes europeus, assassinaram milhões de índios. Nem vou entrar nesse mérito, que é justamente o mérito que está querendo voltar agora, né? Essa coisa de assassinar, de tomar na marra as coisas que são dos outros. Não vou entrar nesse mérito, mas só vamos olhar o seguinte, somente 12,2%, isso é de interesse estratégico do Brasil, tá? Esses 12,2%. Então agora o atual ministro da Justiça, ministro da Agricultura, desculpe, ele quer justamente tirar esses 12,2%, porque ele não está satisfeito com as terras que ele já tem. E eu vou falar exatamente isso. O Blairo Maggi é um dos maiores donos de terra do Brasil, mas ele não se contentou ainda, precisa de mais. Nem que para isso ele incrimine os índios. Para você ter um outro documento oficial, lembrando que eu vou deixar todos os links aí para vocês. Tá, você vê aqui a evolução, esse documento aqui, pessoal, é do... Vou mostrar aqui a capa para vocês. Boletim do Desmatamento da Amazônia Legal de janeiro de 2015, feito pela Amazon. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês o seguinte, primeiro. Em janeiro de 2015, o desmatamento concentrou o Mato Grosso 75% e Pará 20% com menor ocorrência em Rondônia. Então, Mato Grosso, lá da terra do Blairo Maggi, ele é paranaense, mas ele tem as suas propriedades lá, é onde mais ocorre o desmatamento. Tá? Você tem aqui, olha, evolução do desmatamento entre os estados da Amazônia Legal de agosto de 2013 a janeiro de 2014 e agosto de 2014 a janeiro de 2015. E o Mato Grosso tem aqui, ó, aumento de 665%, né, da área devastada. Aumento, aliás, de área devastada, é isso mesmo. Então, isso tudo é praticamente o grupo do Blairo Maggi responsável por esse grande desmatamento, que agora ele, como ministro da Agricultura, vai poder espalhar isso para todo o Brasil. Tá? Vamos continuar aqui. Blairo Maggi, quem é? Dê uma olhada aqui no Wikipedia, dando uma olhadinha rápida aqui, você vai poder ler tudo, né? Então vamos só ler só essa parte aqui. Olha. Em 2008, Maggi criou o programa denominado MT Legal, que visa estimular a regularização e legalização fundiária, além de monitorar as propriedades rurais do seu estado através de imagens de satélite. Todavia, o estado do Mato Grosso não só continua incluído no chamado Arco do Desmatamento, a parte da Amazônia Legal que mais perde área florestada, como o ritmo do desmatamento do estado dobrou depois de seu governo, entre agosto de 2012 e julho de 2013. Mato Grosso foi o estado que mais desmatou depois do Pará, respondendo por 621 km² dos 2.000 km² de acréscimo à área devastada nesse período. Atualmente, é o segundo político mais rico do Brasil, segundo a revista Forbes.
É também autor da famosa frase: para mim, um aumento de 40% do desmatamento não significa nada. Não sinto a menor culpa pelo que estamos fazendo aqui. Estamos falando de uma área maior que a Europa toda e que foi muito pouco explorada. Não há razão para se preocupar. Então, já sabe que, se depender do Maggi, ele vai passar serra em todo o Brasil. É interessante o seguinte: por que se faz isso? É porque ele é uma pessoa... É porque ele é uma pessoa ruim? Bom, além das coisas que podem caracterizá-lo como pessoa ruim, também existe uma certa ignorância na questão do liberalismo, do capitalismo, né? Pessoas como o Maggi acreditam que somente dá para ganhar dinheiro dessa forma, destruindo. Então ele não se forma, como os valores morais aí, né? Destruir, tomar a terra dos outros, isso daí não entra para ele, ele não se importa com isso, ele demonstra isso. Então a única forma que tem que ganhar dinheiro é devastando tudo, e se for isso, então beleza, ele vai fazer. Enquanto isso, por exemplo, americanos, alemães, eles ganham dinheiro justamente com a floresta em pé, que é a questão da farmácia, que pode gerar muitos produtos aí na indústria farmacêutica, que tem um altíssimo valor agregado, como é o caso da andiroba, que hoje é comercializada amplamente nos Estados Unidos e em vários países do mundo. Por quê? Mas você só vai descobrir andiroba se a floresta estiver em pé. Se depender do Maggi, tem que devastar tudo. A única coisa que ele quer é soja, milho e pronto, acabou. Só agricultura. Um alto estímulo à ignorância, ao pouco desenvolvimento de intelecto. Tá? Então, vamos continuar aqui. Essa aqui é do site A República dos Ruralistas. É interessante essa análise aqui que o rapaz faz sobre o Blairo Maggi. Vou mostrar para vocês. Blairo Maggi é um paranaense, é um dos mais conhecidos e poderosos políticos amazônicos. Segundo o levantamento do Greenpeace, é responsável pelo menos pela metade da devastação ambiental brasileira entre os anos de 2003 e 2004. Conhecido como o Rei da Soja, em 2003 declarou ao jornal The New York Times: um aumento de 40% no desmatamento da Amazônia não significa nada. Não sinto a menor culpa pelo que estamos fazendo aqui. Blairo, que faz parte da Frente Parlamentar Agropecuária, é o braço político de um império econômico de gigantes proporções, o Grupo André Maggi, sediado em Cuiabá, holding que controla 4 divisões de empresas ligadas ao chamado agronegócio, nos setores de plantio, processamento e comércio de grãos, produção de sementes, reflorestamento, pecuária, venda de fertilizantes, geração de energia elétrica, administração portuária, transporte, exportação e importação. No Mato Grosso, de acordo com o INCRA, Maggi e sua família concentram terras em 45 mil hectares. É muita coisa, gente. 45 mil hectares, espalhados por 29 propriedades rurais, das quais 11 são consideradas improdutivas. Segundo a dissertação, a questão agrária do Brasil é a bancada ruralista no Congresso Nacional. Então você vê, se ele tem tanta terra improdutiva, então já explica por que ele quer atacar a terra dos índios, né? Em vez de ele investir em transformar a terra dele para produtiva, ele prefere o quê? Agredir, atacar, incriminar os índios. Se a gente percebe que até em Israel, no meio do deserto, lá eles têm agricultura, existe também um processo de permacultura que pode ser desenvolvido e uma série de outras tecnologias mais modernas para o desenvolvimento da agricultura, por que ele precisa incriminar o índio para se apossar da terra dele? Por que tem que ser dessa forma? Talvez isso mostre que o Maggi seja uma pessoa extremamente intolerante e de pouco intelecto. Desculpa falar, mas de pouco intelecto. Existem outras tecnologias que possibilitam utilizar outras áreas. Você não precisa desmatar o resto para produzir mais. Se a questão é produzir mais, não precisa. Só basta ter o mínimo de vontade de investir em tecnologia e inovação. Inovação na terra dele, porque em outras terras isso já existe. Mais recente, o político aderiu ao discurso de produção sustentável. Já era tempo, mas mesmo assim está faltando atitude, não adianta só ter discurso. Tendo conquistado certificações nacionais e internacionais para a produção em suas empresas. Maggi é opositor ferrenho do procedimento de demarcação de terras indígenas e é autor, junto com a senadora Cátia Abreu, da PEC 45/2013, que visa vedar a demarcação de terras indígenas em áreas retomadas. Atualmente, o senador está em licença médica e sendo investigado pelo Ministério Público no inquérito aberto no Supremo Tribunal Federal para apurar indícios de prática do crime de lavagem de dinheiro.
É isso mesmo, ele está sendo investigado por lavagem de dinheiro. E aí a gente entra na outra parte do Blairo Maggi. Blairo é investigado pelo Supremo por lavagem de dinheiro. O processo é a Operação Ararat, que está mais ou menos... Deixa eu ver aqui, vamos ver aqui. O senador está investigado pelo Ministério Público no inquérito para apurar indícios de crime de lavagem de dinheiro. No mesmo inquérito são investigados ainda o senador do Mato Grosso, Silval Barbosa. Essa aqui é a operação da Polícia Federal, chamada Área Ararat. O inquérito do Supremo foi aberto 31 de março deste ano e tramita em segredo de justiça. Por que segredo de justiça? Se é uma coisa que interessa ao público. O relator é o ministro Dias Toffoli. Essa notícia, pessoal, é de 2014, 20 de maio de 2014. A gente vai ver o que aconteceu depois disso. O ministro do Supremo Tribunal Federal arquiva inquérito para investigar senador Blairo Maggi. Notícia de agora, de 10 de maio de 2016. O senador era investigado por suposta lavagem de dinheiro de corrupção. Para Janot, não houve indício suficiente de crime praticado por Maggi. Justamente agora que ele virou ministro do Supremo, o Janot foi lá e arquivou o processo dele. Então é aquela coisa, muita gente, né, os chamados aí coxinhas, né, o pessoal que vestiu a camisa de verde e amarelo, foi para a rua lutar contra a corrupção. Quando o Lula foi indicado, eles fizeram aquele maior estardalhaço. Né? E no caso aqui do governo do Temer, o que nós estamos vendo é que a justiça brasileira parece que está compactuando com isso e está inocentando as pessoas. Então ele era acusado em 2014, justamente agora que virou ministro, que o Temer está no governo, aí eles estão no controle da justiça no Brasil. Estranhamente, misteriosamente, o Janot arquivou o inquérito de lavagem de dinheiro do senador Blairo Maggi. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, determinou o arquivamento de inquérito que investiga o senador Blairo Maggi na Operação Ararat. O pedido de arquivamento foi feito pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Então, sinceramente, não dá muito para entender qual o papel do Rodrigo Janot na justiça. Porque quando foi com o Lula, ele fez aquele estardalhaço e disse que não, realmente aquilo sugere que supostamente, que talvez, que eu acho que o Lula está sendo beneficiado ao assumir o cargo. E aqui, um réu, um investigado da Polícia Federal, ele pediu o arquivamento, coincidentemente, no mesmo tempo em que o Temer, o golpista e Temer, assumiu a presidência da República. Tá? Isso aqui a gente só está falando do Blairo Maggi, que é o ministro da Agricultura. Ainda vamos falar em outros vídeos de outros aí, tem o ministro da Justiça. É porque é muita bandidagem para a gente falar de uma vez só, não dá. E os vídeos acabam ficando muito longos. Mas vamos continuar. Blairo Maggi, vamos entender aqui nesse site aqui, olha, né, publicou em 2014, maio de 2014. Blairo Maggi está entre os investigados na Operação Ararat. E aqui ele fala um pouco mais. E aqui o esquema. Sabe-se que a Polícia Federal investiga o suposto desvio de recursos públicos, o homem mais rico do Brasil, talvez, desviando recurso público, que teriam sido lavados por meio de factorings, a emissão de cartas de crédito a serviços públicos de Mato Grosso e o pagamento de milionários precatórias judiciais e empreiteiras pelo governo mato-grossense também estariam sendo investigados. Né? Só que isso, estranhamente, ocorre em segredo de justiça. Né? Isso, como não interessa a essa classe do Brasil, da extrema-direita, ele ocorre sob processo de segredo de justiça. Operação PF intercepta ligação de Gilmar Mendes a investigados no Supremo Tribunal. Isso aqui é quando você quiser saber mais sobre essa Operação Ararat. E você vai ver que o ministro Gilmar Mendes tem inocentado massivamente e tem falado em favor de toda essa turma aí, Aécio Neves, Blairo Maggi. O Gilmar Mendes mostra que ele está intimamente ligado a esse pessoal, né? E ele não tem o pudor nenhum de deixar isso claro. É bastante interessante, né, para o vídeo não ficar muito longo, você analisar, se você digita no Google Operação Ararat e Gilmar Mendes,
Aí você vai ver que tem muita coisa se ligando aí e você vai entender por que o Gilmar Mendes adota essa posição de extremamente seletista. Aqui, pessoal, nesse link, aqui página do Enoque Cavalcante, ele publicou aqui o inquérito completo em dezembro de 2014. E eu vou deixar aqui para vocês porque aqui está um inquérito. Daí quem é da área de direito vai poder estudar todo o inquérito que está envolvendo o MAGE aí nesse processo. Tá? Todo o inquérito oficial. Aconselho até vocês a baixarem esse inquérito, quem é da área de direito, porque aí vai poder comentar com mais respaldo. Tá? E pulando aqui por último, desmatamento da Amazônia legal aumenta 190% em Mato Grosso, diz Amazon. E esse dado de 190%, pessoal, já era grande, né? Em 2014, 2015, era o maior do Brasil. Em 2016, ele dobrou aquilo lá que já era o maior do Brasil. Mato Grosso foi o estado que mais desmatou área na floresta em 2016. Foram derrubados 172 quilômetros em fevereiro e março desse ano. Então o ritmo continua acelerado e a nossa preocupação é que, continuando dessa forma, o cidadão aqui, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, que agora quer incriminar os índios, vai continuar o seu projeto de desmatamento 100% do Brasil. Há de se ter muito cuidado porque, além de destruir o meio ambiente, ele também pode cometer genocídios. Talvez não ele próprio, mas ao incriminar o índio, a população corre o risco de ter linchamentos públicos. E eu não acredito que isso seja uma coisa desejável, mesmo para as pessoas de direita, a não ser que não tenham nenhum senso de moral, de que seja tudo mentira o que eles falam. É bom, mas isso talvez seja comum aí a algumas pessoas. Um grande abraço, deixe seu comentário aí e até a próxima notícia.